Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o desembargador eleitoral Alberto Maio Mena, ele que é diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE aqui de Alagoas. E nós vamos falar neste ano pré-eleitoral, dessas providências que a Escola Judiciária tem tomado no sentido de conscientizar a população sobre a importância do voto, mas do voto, o voto autêntico, aquele voto que está livre de qualquer condição fraudulenta, digamos assim. Bem, eu agradeço antecipadamente ao senhor desembargador Alberto Maio Mena e comecemos justamente com essa ideia de levar a escola judiciária às escolas aqui no estado, no último dia 12 deste mês, a escola judiciária esteve numa escola estadual Marcos Antônio Cavalcante, no Benedito Bentes, onde 450 jovens participaram de uma palestra sobre a importância do voto. Essa vigilância tem que ser constante junto à juventude, no sentido de votar bem numa eleição? Gorete, boa tarde, né? Boa tarde. Alagoanos, alagoanas, boa tarde. Nós trazemos ao programa a mensagem de otimismo, né, dos alagoanos em uma eleição que se aproxima, na qual o papel da Escola Judiciária Eleitoral, a EJE, capitaneada pelo presidente do TRE, Zé Carlos Malta, e com uma parceria muito boa com o presidente da UMAGES, desembargador Fernando Torinho, ela vai ao encontro do cidadão. Nesses tempos difíceis, nesses tempos em que o país atravessa uma quadra difícil, nós temos que investir na semente, investir nos jovens, no eleitor jovem, no eleitor do futuro. Esse projeto é um projeto ambicioso. Nós procuraremos alcançar toda a capital Maceió, como também o estado de Alagoas. Esse programa, na verdade, começou lá atrás. Foi uma iniciativa do então presidente da OAB, Humberto Martins. Eu trabalhei com o hoje ministro Humberto e nós fizemos um programa OAB Cidadania da Escola, né, que foi plenamente divulgado, vivido pelo alagoano, né, e contagiou. Quando eu assumi a escola, agora, né, já existia esse programa Eleitor Jovem, Eleitor do Futuro, e com a equipe da EJE, a qual eu rendo homenagens, lá o pessoal, a Socorro, né, o Joel, a Lívia, a Márcia, a todos que fazem a EJE, que ninguém faz nada sozinho. Certamente. Uhum. E nós demos mais um acabamento no projeto que já existia. Já marcamos de imediato esse encontro para com os jovens lá do Benedito Bentes. A OAB, nós já falamos com a presidente Fernanda Marinella. Ela vai designar o advogado que fez parte, né, do evento. O meu amigo Alberto Jorge Ferreira, que é o nosso Betinho, querido Betinho. Da área de direitos humanos, né? E minorias. Das minorias, da diversidade social agora, né? A nova nomenclatura. Né? Está lá também, presente, e os desembargadores do TRE, né, todos convidados, desembargador presidente Zé Carlos Malta, desembargador Pedro Augusto, vice-presidente, corregedor, desembargador Orlando Rocha Filho, desembargador Luiz Vasconcelos, desembargadora Valéria, desembargador Gustavo Mendonça, que é juiz federal. Todos estão convidados e eu tenho certeza
que nós vamos fazer uma grande festa da cidadania. Pois é, e nesses encontros, nessas palestras, qual é a receptividade da juventude pelas experiências já colocadas e se há possibilidade também de os alunos interferirem, fazendo indagações, tirando dúvidas sobre o processo? É possível nessas palestras fazer isso? Sim, Gorete, é possível. A gente... É uma verdadeira festa. Eu assim coloco. Festa da cidadania. Da cidadania. Falou, né? Nós temos como instrumento de trabalho a Constituição Federal. Né? Esse é o nosso amparo. Então, do artigo 1º, artigo 5º, o artigo 1º que trata da soberania popular, da cidadania, né, dos direitos e deveres. Né? Aí está no artigo 5º, dos direitos e deveres do cidadão, da igualdade, né, da não discriminação, das normas contra a tortura, né, da não violação do domicílio. Isso tudo é tratado nessas palestras. E os alunos interagem, perguntando. Eles são muito curiosos, porque... É natural, né? Eu acho o seguinte, o poeta mineiro Milton Nascimento, ele fala que todo artista tem que ir aonde o povo está. Né? E eu acho que a televisão, a imprensa, como vocês fazem, e o judiciário, que são protagonistas dessa viagem aqui nesse mundo, nós temos que ir aonde o povo está. Porque o povo não vai espontaneamente... Tem que criar condições objetivas para estar ao lado do povo, porque as condições do povo não permitem, né, esse deslocamento. Eles estão preocupados com outras necessidades mais... básicas. Como se alimentar, como aluguel, como o dinheiro do gás. Certamente. Então, o judiciário, a imprensa, eu digo sempre que não existe democracia sem uma imprensa livre. Eu sou defensor de uma imprensa totalmente livre. Não pode haver limites. Cerceamento, né, da informação. Não pode. Quem vai cercear a informação? Quem vai dizer que o que é certo e o que é errado? Né? Aí já tem um dilema. Né? Só a questão da responsabilidade com a informação social, tem que ser né? mantida, né? Do veículo. Exatamente. Do veículo. Né? Mas, quando a gente lançou esse programa, a imprensa já abraçou de forma carinhosa, de forma eficaz. Ontem a gente já foi na Rádio Gazeta, hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos na TV Gazeta, de manhã cedo. Né? Hoje de tarde vou estar na Rádio Pajuçara. Quer dizer, é só um pouco de boa vontade. Não precisa muito para você melhorar um estado como Alagoas. Basta que nós ficamos unidos em torno do ideal, que é o ideal de tornar esse estado melhor. Pois é, e nesse sentido, são ações em educação política e cidadã colocadas de maneira lúdica, didática e de fácil compreensão para essa juventude que carece de informação. Né? Gorete, a gente tenta traduzir a Constituição Federal, os direitos e deveres e garantias da Constituição Federal para os alunos. Por exemplo, o domicílio é inviolável. À noite, a partir de 6 horas, até amanhecer o dia, nem por ordem judicial se pode adentrar o município. É uma casa. Um barraco é um domicílio.
Não pode ser violado. Não pode ser violado. Né? Pode ser de dia, por ordem judicial, né? Ou em flagrante delito. À noite, não. Né? Isso eles não sabem. E ficam curiosos quando a gente fala disso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do crime de estupro, que as mulheres tanto reclamam e sofrem. Hoje, pelo Código Penal brasileiro, tanto pode ser sofrer estupro o homem ou a mulher. Antigamente, não. E não precisa haver a construção carnal. Hoje, um mero beijo forçado caracteriza. Exatamente. É proteção para a mulher. E a gente, além do artigo 5º, a gente vai para o artigo 6º, que garante a saúde, a educação, transporte, moradia. O que é básico para o cidadão ter, que é direito dele e dever do Estado, essa garantia. Eu costumo dizer que a cidadania é o direito a ter direitos. Você tem o direito à sua disposição. Quando você precisa usá-lo, você usa. Assim com transporte, assim com moradia, assim com saúde. Né? Esses direitos são inatos ao cidadão, e nascem com a gente e são inalienáveis. Né? O país, apesar de tudo o que vem passando, ele se mostra ser um país forte, robusto. A crise política, institucional e econômica por tabela, não é? Você vê, um país sofrer o que a gente vem sofrendo, né? E ele se sustenta. A inflação está sob controle, a economia está dando sinais de recuperação, né? E isso tudo em meio a uma crise política jamais vista, né? Jamais vista. Né? Hoje, a gente escuta as notícias de Brasília nesse trem dessa avalanche de notícias ruins. De denúncias que envolvem os três poderes, né? Os três poderes. Os três poderes. E a gente se pergunta como é que esse país aguenta. Como é que a gente sai para trabalhar, vai e volta, né? E as máquinas funcionam nas indústrias. É porque o brasileiro, ele está amadurecendo. Nós, diante da crise, nós crescemos. E isso precisa ser levado para a escola, porque eles também cresceram. O jovem de hoje, ele não é mais o jovem da minha época. Ele é um jovem mais liberto, um jovem mais autônomo, com as ideias mais claras. É preciso, Mas foi uma construção, não é? Isso foi uma construção da época que nós vivemos, os tempos difíceis, da época da ditadura, por exemplo, sedimentou, não é, uma cultura de resistência que evoluiu ao ponto de estarmos no regime democrático de direito, onde se permite o contraditório e se permite discordar, né, sem o medo de ser preso, né? Você falou muito bem e lembrou. Eu vivi um tempo também, como você deve ter mais para cá, né, você é mais jovem, e mais um tempo em que não se poderia discursar na universidade. Se fazia um discurso, quando chegava em casa, já tinha notícia de telefonemas de pessoas, de autoridades, para os familiares, recomendando o menino rebelde que estava lá, fazendo o discurso. Mas como você bem colocou,
esse tempo foi um tempo de luta e um tempo que nos deu força e amadurecimento. Fez fortalecer a alma e o corpo para aguentar as pancadas que hoje estão aí. Eu acredito, eu sou otimista. E temos que ser, né? Todos nós temos que ser otimistas e ter uma perspectiva de melhora para o país, até porque quando se chega ao fundo do poço não há como descer mais, tem que emergir, né? É a lógica. Eu até hoje sou defensor e trato isso com toda a tranquilidade de eleições gerais. Bem, sobre essa proposta de eleições gerais, que já é do domínio público, não é? A gente conversa no próximo bloco. O Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o desembargador eleitoral Alberto Maio Mena, ele que é diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE aqui de Alagoas. E claro, vamos falar sobre esse desdobramento, né, dessa questão que o senhor colocou no bloco anterior, sobre a necessidade de eleições gerais no país. É necessário, porque dentro dessa conjuntura que nós vivemos, dessa crise política, institucional e econômica, apesar de o país não estar na espiral decrescente, mas do ponto de vista político eleitoral é muito importante, porque hoje a situação envolve os 3 poderes e até o 4º poder da imprensa, setores, né, da imprensa que estão envolvidos nessa questão de noticiar aquilo que convém. Portanto, essa proposta de eleições gerais é colocada dentro desse contexto. Como o senhor avalia essa situação? Gorete, como advogado e como desembargador do eleitoral, eu avalio que a eleição indireta agora, né, no quadro político que a nação vive, ela não resolveria. E por quê? Porque a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, iria eleger o novo presidente. Um Congresso que está em meio à crise política. Envolvido na crise, diretamente. Diretamente. Né? Então, esse presidente seria eleito com a legitimidade advinda desse Congresso Nacional. Não resolveria. Não resolveria porque o próximo passo seria outros escândalos, tenho para mim, e uma espiral decrescente na política. Na minha opinião, esse país nunca experimentou uma eleição geral de vereador a presidente. Está na ordem do dia, não é? Essa eleição seria o grande bálsamo para essa nação. Até do ponto de vista econômico para a justiça eleitoral, não é? Também, também. Por que não se fazer uma eleição junta, casada, de vereador, prefeito, deputado estadual, deputados federais, senadores e presidente da República? Governador, uma senador. Grande eleição geral, como resposta, porque todo o poder emana do povo. Em seu nome, ele é exercido. Poderia fazer uma consulta popular? Né? Poderia fazer uma consulta popular. Pois é. Pra legitimada saber, pelo povo, não é? Legitimada, porque aí daí vem... Porque o que é legítimo é aquilo que é legal e é moral. Legítimo é mais do que legal. É o que é legal e o que é moral. Essa eleição ia moralizar toda
a política brasileira. E a logística das eleições, né? Porque o que acontece na relação dos gestores é que a cada 2 anos se pensa como se eleger. Né? Uma outra eleição. É uma outra eleição. A eleição municipal, que é a base da eleição para governadores, né? Nos próximos 2 anos, e assim sucessivamente. Quer dizer, os mandatos ficam praticamente em segundo plano. O que se pensa em manter-se eleito, não é? Estava na hora de zerar. Uhum. Diante do quadro político nacional, né, zerando-se os mandatos, né, que já se zeram os de senadores e deputados federais findam agora em 2018. Por que não fazer uma eleição geral? Essa proposta, doutor Alberto, ela está sendo fortemente discutida no âmbito da justiça eleitoral? Está. Agora ela encontra resistência justamente nas mãos daqueles que detêm o poder. Porque é muito mais factível para eles, para quem tem mandato, eleger o presidente. Mas que seja uma saída para a nação, não é. Mas, independentemente de qualquer decisão sobre o presidente atual, isso é uma discussão que o Congresso tem legitimidade para fazê-lo. E não vai custar absolutamente nada ao Congresso, até porque os cargos, como o senhor falou, já vão expirar agora, em 2018, né? Exatamente. Seria somente a relação dos congressistas com as bases eleitorais, né? E o próprio mandato do presidente expira em 2018. Quer dizer, o que está em jogo aí são poucos meses e muita vaidade. Em síntese. Em síntese. Eu não queria chegar nesse ponto, mas a gente tem que colocar os pontos nos is. Esse país e a população mais pobre, eles não podem pagar a conta do desemprego, da subhabitação, da subalimentação, da fome, né? Não pode pagar. Até porque os desvios de recursos, né, se a gente for observar, o país teria um outro grau de desenvolvimento. Fomos a 5ª economia do país, recentemente, né? E a gente vê que... Do mundo. Perdão. E a gente vê que o país, a gente quando olha agora, ele era praticamente loteado, né? Por grandes empresas. Multinacionais. porque não basta ter sido criada no Brasil, mas se ela tem uma abrangência internacional, mundial, né? Ela é uma empresa multinacional, né? Agora, eu como disse a você, eu sou um otimista. Eu acho que a gente deve renascer sempre e impactar sempre na hora da crise. Crescemos na crise. Na crise. Eu acho que a gente conhece quem é quem na hora da crise, na hora do difícil, né? Você ser bom na hora... Em águas tranquilas. Tranquilas, é fácil. Agora, navegar no mar... Revolto é difícil. Com as tempestades, né? Bem, esse otimismo é levado nessas palestras amplas com jovens que estão muitas vezes votando pela primeira vez. É dito a eles como ele garantir o jovem eleitor um voto saudável, longe daquelas questões relacionadas à venda, à compra de votos, como também as fraudes que são colocadas no dia da eleição? Minha querida Gorete, veja bem, as palestras dos colégios, elas são mais ou menos como nossa conversa aqui, né? Onde se coloca para o jovem a dificuldade, mas mostra os caminhos, né? Todo o poder emana do povo. Mas o povo não tem essa consciência. Mas você tem que despertar. Você tem que despertar. É interessante que há alguns anos, né,
havia uma participação popular maior dos brasileiros. A ideia que a gente tem hoje, com a gravidade que vive o país, é que a população está meio lexotânica. Ou É então, verdade. porque algo de mais grave não aconteceu até então para as pessoas não estarem se manifestando nas ruas, né? As manifestações têm se dado de uma forma desordenada e muitas vezes infiltrada por agentes que querem desqualificar uma manifestação livre e ordeira, né? Com pessoas mascaradas, que já há comprovações que são pessoas ligadas a grupos, até mesmo da polícia, enfim, algo para desestabilizar uma expressão que é da democracia, que é a participação popular. Agora, eu concordo com você. Eu acho que a população brasileira, ela anda meia desiludida, né? Mas eu tenho uma esperança que esse povo, como diz o poeta Chico Buarque de Holanda, vai passar na avenida, né? Como diz o dito popular. O dito popular, né? Exatamente. E essa avenida da democracia vai fazer acordar o nosso povo. Não é possível. Vamos ver o resultado das eleições de 2018, né? A população já se mostrou isso por meio de pesquisa, né? Que as pessoas votam e 6 meses depois elas não sabem mais em quem votou, elas não conseguem lembrar. É um trabalho, é uma ação meio mecanicista que tem levado os eleitores à votação, à urna, à cabine de votação. Uma pessoa não lembrar em quem votou para deputado federal, para os cargos mais 6 meses depois. Tem que se acompanhar a ação parlamentar. Veja, por exemplo, o que está ocorrendo lá em Hamburgo, né, com o G20. A indignação da população. Quanta indignação, quanta garra daquele povo. Né? São gentes de todo o mundo. Que tem uma condição muito melhor que os países em desenvolvimento, não é? Estão brigando por clima. Exatamente. Por questões nós. Elevadas por nós, exatamente. Né? Quer dizer, isso faz parte da educação. Está aprovado, do nível de educação. E cabe a nós, cabe à imprensa, cabe a Gorete, cabe a outros jornalistas, né, fazer o papel de protagonista nessa história. Meu avô, por parte de pai, ele foi o primeiro prefeito comunista da América Latina, lá em Jaboatão. Dos Guararapes. Dos Guararapes. Em Pernambuco. Chamava-se Jaboatão de Moscouzinho. De Moscouzinho, uma alusão a Moscou na época. A Moscou. O tamanho era a identificação. A identificação do velho Calibos. E ele dizia que o povo é uma porção de ninguém. É uma porção de ninguém. E eu não compreendia isso. Eu não compreendo. A massa, como ele dizia, ele falava, né? Você tem que estimular. Ah, sim. Não pode ser espontaneamente. Ela não vem espontaneamente. Não vem. Tem que criar uma condição objetiva para que ela se manifeste. Né? Por exemplo, a campanha das diretas já. Você viveu, eu vivi. Belíssima. Contagiante. Foi às ruas, mas foi com Tancredo, Ulisses, Brizola. Com lideranças que tinham respaldo, que tinham lastro de legitimidade na sua prática junto à população. E uma ideia. As diretas já. O que falta ao Brasil é isso. Primeiro, a legitimidade de quem propõe. E segunda, a proposta. Né? Que unifique a nação. Né? Essa proposta que a gente estava conversando, né, das eleições gerais, tinha que ter. Tem que sair desses segmentos, né? Tinha que ter um guia, né, que aponta o caminho.
Diga, é por aqui. Mas o Brasil está carente de lideranças políticas. Demais. Não é? Demais. Essa crise toda evidencia isso. Por isso que é importante os jovens. Porque pode partir do movimento estudantil. Muito bem. Como sempre partiu. Né? Lideranças que venham às ruas para definir esse panorama político. Perfeito. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o desembargador eleitoral Alberto Maio Mena, que é também diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Alagoas. Bem, a escola que assume essa tarefa, né, de centro produtor e irradiador de conhecimento no campo do direito eleitoral, como está vendo essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral de reduzir as zonas eleitorais, o chamado rezoneamento eleitoral? A informação, o senhor me trazia aqui antes da entrevista, que há uma redução de cerca de 30% das zonas eleitorais com essa determinação aqui em Alagoas. O que isso representa na prática, no sentido do dia da eleição, não só para o TRE, do ponto de vista da logística, da organização do pleito, como também para os eleitores? Gorete, o presidente do TRE, desembargador José Carlos Malta, foi o pioneiro em levar essa questão, abrir essa questão para os políticos e para a imprensa. Abrir para os políticos por quê? Porque, na verdade, depois do povo, né, que mais vai perder com isso são eles. Ele até, depois do recesso, vai marcar uma visita aqui à Assembleia para conversar com os senhores deputados sobre as consequências, as possíveis consequências, porque para mim é imprevisível. Já se pode adiantar de consequências em que níveis? Gorete, veja bem, eles querem reduzir em 30% o contingente de juízes eleitorais e promotores eleitorais. Na prática, quem faz a eleição no interior do Estado são essas pessoas, são os juízes e os promotores. E pega-se 3, 4 comarcas e deixa-se um juiz só. Mas é impossível fazer o controle e a fiscalização de um pleito nessas condições. Exatamente. O que levou ao TSE a tomar uma medida que vai na contramão da transparência do processo eleitoral? É justamente o que a gente conversou aqui, boa parte da entrevista. Contenção de gastos. Pesando a economia. Não compensa. Não compensa. Custo-benefício. O presidente Zé Carlos Malta já provou, por A mais B, que não compensa. Porque nessas comarcas onde não vai ter o juiz, vai ter o posto com funcionários, vai ter gasto. Do mesmo jeito. A questão é que vão tirar os juízes e os promotores. Eu não... Não é uma proposta razoável do ponto de vista... Minimamente razoável, não. Vai dar um ensejo. Uhum. Eu tive numa reunião com o presidente e os deputados federais, todos eles. A AMA também, né? Na AMA também. Uhum. E os senadores lá no TRE. E eles ficaram perplexos. Estarrecidos com essa realidade, né? Vão até o presidente do TSE, Gilmar Mendes, para poder
tem uma definição, um estado tão pequeno como Alagoas. Convenhamos, o ministro Gilmar Mendes, o presidente do TSE, tem tomado posturas, atitudes muito questionáveis, e essa é uma delas, porque numa condição dessa, é óbvio que a fraude não vai garantir a eleição de ninguém, né? Você imagine... Fica muito incerto o resultado das eleições. Ainda tem outra consequência. Além de prejudicar dramaticamente no dia da eleição, as ações que resultam da eleição, AIME, ação de impugnação do mandato eletivo e AGE, elas vão demorar muito se forem propostas. Se conseguirem formular a proposta, né? Uhum. Quer dizer, o direito mais importante que existe, no meu modo de pensar, que é o direito que trata o voto, trata da soberania popular, da cidadania, ele é sacrificado a esse ponto. Eu não entendo, não me conformo com isso. Acho que não é razoável. E parabenizo o presidente do TRE e demais membros do Judiciário, como tive conversando com o desembargador, o presidente da ESMAL, que está preocupado com juízes eleitorais, o desembargador Fernando Torinho, né, também muito preocupado com isso. Diga-me, essa é uma determinação do TSE para todo o país, para alguns estados? Para todo o país. Para todo o país. Então, é óbvio que é uma situação que vai incomodar aos TREs de todos os estados, e isso caberia em uma ação conjunta. Dos deputados e senadores, né? Das bancadas de todos os estados, não é? Tem total... sua opinião é cabível plenamente. Isso tem que ser uma ação articulada, não só da bancada federal aqui de Alagoas, mas de todas as bancadas federais do país, né? Você veja bem, Gorete, de 3 juízes, você tira um. Impossível. É impossível. Dar cobertura às demandas que a cada ano, aumentam, né? Principalmente nos interiores, né? Sobretudo nessas regiões mais longínquas, né? É lamentável. Para não dizer que não tem perdão. É abrir as portas à fraude, não? Traduzindo. Seria isso. Uma das consequências lógicas é a fraude, né? Porque quem faz a fiscalização no processo eleitoral é o juiz e o promotor. Eles fazem isso muito bem. De forma bem articulada. Juntos. Juntamente com os fiscais dos partidos. Dos partidos, exatamente. Mas sem a presença do juiz e do promotor, como é que o fiscal vai se sobrepor a uma fraude? Impossível. O juiz está em Mata Grande e o fiscal está em Iapi. Como é que pode? O poder econômico, que sempre se colocou acima do poder político e determina, muitas vezes, é quem vai ser o fiel da balança, né? Como eu disse a você no começo, eu não vejo, eu não tenho previsão, entendeu, para as consequências disso. Então, eu entendo que essa medida não passa, não deve passar. Não, porque não é do interesse nacional, não é? Não é do interesse nacional. A economia que se teria em termos de valores, doutor Alberto, seria de quanto? É muito pouco. Proporcionalmente ao que se gasta hoje em dia? Em torno de 10%. Então não é uma proposta... 200 mil reais. Não é uma proposta convincente, não é? Pelo que estava falando da... Bem, assim como o povo pressiona e tem seus resultados, têm que correr atrás também, né? A classe política e a Corte Estadual Eleitoral, é ela que vai determinar na sua organização junto ao TSE se essa determinação vai permanecer ou não. Estava lá na reunião o líder da bancada, o deputado Ronaldo Lessa, o deputado Maurício Quintela, e Paulão, né? Todos estão cientes
os demais também, todos estão cientes do tamanho do prejuízo. Agora, cabe também a eles, junto com os presidentes dos TREs, reverter, né, esse quadro. O senhor acredita que esse quadro será revertido? Isso vai depender da correlação de forças. Olha, né? Você conhece tanto quanto eu o presidente do TSE, né? Exatamente. Então, eu não sei como... É uma caixinha de surpresa. De surpresas, né? E sempre não boas, né? Sempre não boas, né? Bem, estamos nos minutos finais do programa. Eu queria destacar aqui o trabalho da Escola Judiciária Eleitoral, fazendo um balanço das atividades da escola. Qual é a perspectiva para este ano e os próximos? Agora, falando mais especificamente da nossa casa, agora em setembro, outubro, a gente tem um curso para juízes e promotores. Curso bem feito, bem elaborado, com a parceria com a ESMAL, do desembargador Fernando Torinho, e nós vamos fazer esse curso, que é um curso obrigatório para eles. Até ganhar pontos e essa questão toda. E no começo do ano que vem nós vamos fazer um mega evento de um congresso eleitoral focando nessa questão atual e na questão do direito penal também, para mostrar tanto a alunos e profissionais da área como essa coisa está sendo decidida. E estamos pensando num curso regular de direito eleitoral, a começar agora, para os advogados, e no após também. Quer dizer, nós estamos com muitos planos. Né? É uma área que tem determinado muita procura para atualização, formação, capacitação. Muita. Olha, você não pode imaginar como mudou o perfil da população brasileira com relação ao direito penal e ao direito eleitoral. Todo mundo hoje sabe o que é uma denúncia, entendeu? Todo mundo está interessado nos aspectos técnicos da matéria, e eu acho que isso, como todo mal traz um bem, esse é o bem que nós estamos colhendo dessa tempestade. A informação, né? É. A informação. Bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez, doutor Alberto Maio Mena, desembargador eleitoral, a sua presença e a sua disposição em nos brindar com seu conhecimento acerca dessa matéria. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Gorete. Eu parabenizo a Assembleia e principalmente você, né, que tem uma história bonita do jornalismo, né, e que a gente, quando encontra uma pessoa como você, preparada, né, e com ânimo de trabalhar, a gente fica feliz, porque esse bálsamo que é o trabalho é a melhor terapia que existe no mundo. Certamente. Gostar do que faz a diferença. Faz a diferença. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.